Olá, meus amigos, final de trimestre, novas lições. E a lição da Escola Sabatina de hoje, meus amigos, aliás, dessa semana, que vai entrar o primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2025, e a lição desta semana tem como título Alguns Princípios da Profecia. Então, nós vamos estudarmos sobre profecias bíblicas. E na lição de hoje diz o seguinte: como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existe divergência entre os cristãos a respeito das profecias. Existem divergências. Uns cristãos acreditam uma coisa, creem em uma coisa, e outros creem em outra. Muitos não interpretam as profecias corretamente. Então, a Bíblia, ela interpreta por si mesma. Então, quando nós interpretamos a Bíblia dentro do contexto, nós vamos compreendermos perfeitamente. Então, continuando, diz que, infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, são simplesmente incompreensíveis. É uma compreensão, uma coisa errada, meus amigos. É um pensamento errado, porque todos os livros da Bíblia são compreensíveis. Inclusive Daniel e Apocalipse, que falam de profecias. Mas quando nós estudamos completamente, nós vamos compreender todos os significados, todos os símbolos. E aqui continua. Assim, em vez de tentar compreendê-lo, eles simplesmente o evitam, às vezes incentivados por líderes religiosos bem intencionados que pensam que estudar as profecias causa mais problemas do que resolve. Veja bem, às vezes, mesmo por líderes bem intencionados, aconselho, se incentiva a não ler as profecias, porque acho que, em vez de compreender, faz é trazer mais problemas. Mas não é assim, meus amigos. Quanto mais nós lemos as profecias da Bíblia, mais fica mais fácil de nós compreendermos. E continua. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos de história da igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas e havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Essas palavras são de Paulo, em 1 Coríntios 1:10. Paulo pede para todos serem unidos em um mesmo propósito. Aqui diz que nessa semana vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. Então não perca a lição da Escola Sabatina desta semana. Eu vou estar com você, estudando juntamente com você. Que Deus nos abençoe.